Estou. Boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um encontro entre multiplicadores. Eu sou Napê Rocha, educadora no Galpão Bela Maré, né? E o encontro entre multiplicadores é esse espaço que a gente tem para debater e refletir conjuntamente sobre temas específicos do campo da arte, da educação e do território. Essa atividade ela faz parte da programação educativa do Galpão Bela Maré, né? Contexto da exposição que está aberta desde o dia 8 de maio, que é o Masculinidade em Diálogo. E no Bela em Casa, a gente reúne uma série de atividades educativas do Galpão Bela Maré nas nossas redes sociais, né? Nesse espaço virtual, principalmente por conta do contexto de pandemia que a gente vive desde o começo de 2020, né? Além desse encontro entre multiplicadores, né, que você vai experimentar agora, na nossa programação, a gente já teve o espaço de leitura indica, né, que vocês podem conferir no Instagram e no Galpão Bela Maré, e até o dia 11 de junho a gente tem uma programação super farta, né? E a gente vai ter Cinebela, a gente vai ter ação poética, espaço de leitura-contação e prosas com artistas, né? Com as artistas que estão expondo na exposição Masculinidade em Diálogo. Hoje a gente vai ter uma conversa super encantadora, eu aposto, com a presença do Vitor Paiva e do Lucas Maciel, né? Sobre as masculinidades negras, né? Assim, focada pela exposição de diálogo, né? A gente considera que esse seja um momento oportuno para discutir esse tema e pensar os aspectos sociais, os aspectos coletivos, individuais, né? Das massas. Desejo muito forte de ampliar os debates, né? Então, vou apresentar brevemente os nossos interlocutores, né? O Vitor Paiva, ele é graduado em História pela Universidade Fluminense e mestre em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia na mesma instituição. Vitor tem interesse pelas formas através das quais as pessoas negras nascem e falam acerca de suas dores e experiências, principalmente na escrita literária. O Lucas Maciel, ele faz parte do coletivo Pais Presentes, né? É cria do subúrbio do Rio de Janeiro, formado em enfermagem e comunicação social. O Lucas é um homem comum, pai presente, amigo e parceiro. Ama sem medo, escuta com atenção e olha de verdade. Eternamente em desenvolvimento. E Vitor, sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço. E aí, né, para a gente continuar contextualizando a nossa conversa de hoje, né, e também já abrindo um horizonte para a nossa interlocução, né, eu queria dizer que essa conversa é motivada também, né, pelo ciclo de formação da ELAM, né, que é a Escola Livre de Artes da Maré, né, que aconteceu nesse ano, nessa edição, desde março, né, e o tema dessa formação, dessa residência, foi construindo masculinidades outras, né. E não por acaso, essa exposição está aberta agora, que é Masculinidade em Diálogo, é culminância desse processo formativo. Nessa exposição, ela vai reunir os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dessa formação pelos artistas, né? E aí é interessante pensar que, nesse contexto, assim, de pensar construindo masculinidades outras e masculinidades em diálogo, esse termo ele tem um certo protagonismo, né? E ainda que não seja, assim, de fato, né, um desejo de pensar
como algo que está restrito ao universo, uma conversa de homens para homens, né? Principalmente, mas me parece que existe um desejo de colocar atenção, né? É preciso dar essa coisa. E aí eu já aproveito para lançar uma questão, né? Para a gente pensar como essas masculinidades, ou a ideia de masculinidade, elas podem estar em disputas, né? E o que está em jogo quando a gente decide fazer uma conversa sobre masculinidades negras, né, especificamente. E antes de abrir, de fato, para a fala do Vitor e do Lucas, eu queria lembrar para quem está assistindo a gente, né, todo mundo pode comentar, fazer perguntas que a gente passar para os nossos convidados para a gente criar essa conversa, né? Então, é isso. Acho que a gente pode começar com a fala do Vitor, né? E a partir daí a gente segue. Vitor, a fala é sua. Muito obrigada. Olá, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Queria agradecer, primeiramente, boa tarde, né? Agradecer a produção desse evento pelo convite. Cumprimentar a Ana P, minha amiga, cumprimentar Lucas. Muito feliz de estar aqui para discutir esse tema. Faz, assim, mais ou menos um ano que eu não falo em evento nenhum. Então, estou meio assim... reaprendendo a falar em público, né, na internet, mas estou muito feliz dessa oportunidade, né, de estar aqui hoje. Eu acho que essa questão das masculinidades negras, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, tirar logo da minha frente que eu não sou especialista no tema, não me considero especialista no tema das masculinidades negras, mas é um tema que me interessa, já tateei academicamente, assim, né, nas minhas pesquisas na universidade, mas que me interessa, sobretudo, como um sujeito que é um homem negro, né? Então, muito do que eu vou falar tem a ver com estudos, né? Tem a ver com leituras que fiz, mas também tem a ver com a minha percepção enquanto um sujeito que está inserido dentro dessa lógica. E aí, quando eu penso em masculinidades e masculinidades negras, eu tenho a tendência assim, de pensar sempre, começar a pensar pela ideia das representações que são construídas, né? Acho que quando a gente pensa em homens negros, a gente sempre aciona uma série de ideias, uma série de conceitos, uma série de imagens, enfim, um repertório de ideias sobre o que significa ser um homem negro, um homem branco, enfim. São representações que são construídas historicamente, né? Elas não surgem do nada, elas são construídas historicamente, elas são construídas de acordo com particularidades locais, com particularidades sociais, e, enfim, elas impactam profundamente na vida das pessoas, né? A partir do momento em que uma pessoa ela é lida como um homem negro ou como um homem branco, já tem uma série de ideias, né? Desde o momento acho que desde antes de nascer, desde antes de sair do útero, a pessoa já está, como se diz, já está atravessada por múltiplos conceitos, por múltiplas ideias a partir da percepção que se constrói acerca daquele corpo, né, daquela pessoa. Então, essa ideia de representação, para mim, ela é muito importante para pensar a ideia de masculinidades negras, porque a gente tem, não é uma especificidade do Brasil, mas a gente tem no Brasil um legado muito forte de imagens estereotipadas, né, sobre homens negros. E aí pensar que a força desses estereótipos, né, e aí, enfim, não vou conseguir me aprofundar muito sobre isso, mas assim recomendo quem queira pesquisar, ler sobre isso. Acho que os trabalhos do Stuart Hall, os trabalhos da Bell Hooks, eles são são fundamentais para pensar sobre isso, mas a gente tem esses estereótipos que são construídos, e esses estereótipos são prisões, né? São imagens que são congeladas, sem nuances, que são impostas, né? Que circulam, né? São massificadas na mídia e que circulam e que
são muito violentas, né, nas vidas das pessoas negras, são muito violentas na vida das pessoas marginalizadas, né, das minorias sociais, e aqui no caso especificamente de homens negros, dentro dessa temática das masculinidades negras. Então, por exemplo, o Stuart Hall vai dizer que o impacto dessas representações é muito forte na própria subjetividade, ou seja, na própria percepção de si mesmo das pessoas que estão sendo marginalizadas. Então, nós, né, como homens negros, eu como um homem negro, eu sou atravessado por essas questões, por essas ideias, e que são racistas, que são violentas, e isso influencia na maneira como a sociedade me enxerga, mas também influencia a maneira como eu mesmo me enxergo dentro dessa dinâmica. Então, acho que tem um pouco a ver também com outras reflexões que são fundamentais, são as reflexões que o Frantz Fanon, né, vai construir, sobretudo, acho que acerca desse tema, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, sobre como, nesse processo de colonialismo, né, no processo do colonialismo, essa colonização subjetiva, essa colonização mental, ela é um processo muito forte, muito violento, e faz com que a gente desenvolva determinados processos de autoviolência, né, de auto-ódio, e aí eu acho que pessoas negras em geral têm essa experiência, né, por exemplo, com relação ao cabelo, com relação aos próprios traços. Acho que a gente reproduz muito, a gente está introjetado com esses valores racistas que são massificados nas mídias. Então, quando a gente vê, por exemplo, nas novelas, nos filmes, existe um histórico de representações racistas sobre pessoas negras, sempre colocando no lugar da subalternidade, no lugar da subserviência, nesse lugar sem protagonismo, né? E se a gente for pensar especificamente no lugar dos homens negros, a gente tem estereótipos muito fortes no que diz respeito a, por exemplo, a hipersexualização dos homens negros, né? Que é um processo de desumanização onde os homens negros eles são reduzidos a essa imagem do hiperpênis, do cara dotadão, e isso é uma imagem que desumaniza, uma imagem que coloca os homens negros como sujeitos desprovidos de racionalidade, são sujeitos animalescos, né? São sujeitos que não têm, enfim, são desprovidos de razão. E essa ideia a gente vê, por exemplo, nas reflexões da Angela Davis, como essa ideia ela é manipulada para a criminalização dessas existências, né? A ideia de que os homens negros eles são potenciais estupradores, sobretudo de mulheres brancas. E aí como essa imagem ela é muito manipulada através da mídia, através, enfim, dos mais variados canais, para criminalizar essas existências. Então, esse é um estereótipo que é muito violento e muito forte. E esse estereótipo da criminalização também aparece em outros lugares, aparece dissociado desse aspecto mais sexual. A gente vê isso recentemente, assim, como, por exemplo, tem uma operação policial, morrem uma chacina, e aí você, como uma forma de justificar, de alguma forma, aqueles homens negros que morreram, as vítimas, são identificadas como se fossem criminosos, como se o fato de supostamente serem criminosos sejam, de alguma forma, alivie, né, de alguma forma justifique aquelas mortes. E esse estereótipo da criminalidade é um estereótipo muito forte, um estereótipo que está associado, né, muito fortemente com esse aspecto das violências sexuais, mas não somente. E a Angela Davis vai mostrando como isso está diretamente ligado também com esse legado da escravidão, com o legado do pós-abolição, com tentativas de, já no período de liberdade, entre aspas, uma liberdade frágil que a gente sabe, o sistema de poder racista manter essas pessoas em uma situação de subordinação.
E aí eu acho que é interessante esse debate das masculinidades negras, é um debate que, no meu entender, ele tem crescido muito na academia, mas sobretudo fora do espaço acadêmico, é um espaço onde homens negros têm se colocado, homens negros e mulheres negras, porque eu acho também que existe as discussões sobre masculinidades negras, sobretudo no Brasil, elas têm uma forte influência do pensamento feminista negro, do pensamento de feministas negras norte-americanas, mas também brasileiras, né? A gente fala de Angela Davis, mas também tem os trabalhos da Lélia Gonzalez sobre racismo e sexismo, e eu acho que é um processo de reflexão sobre essas imagens, sobre esses estereótipos, sobre essas violências, sobre os traumas que advêm disso, e como que homens negros podem, dentro dessa dinâmica, reinventar essa masculinidade, buscar formas mais saudáveis, entre aspas, de existir no mundo, destruindo essas prisões, essas amarras das masculinidades negras, tais como elas vêm sendo feitas dentro desse esquema colonial, desse esquema racista, que já vem de muitos séculos. E eu acho que é importante pensar também, quando a gente fala de masculinidades negras, que existe um processo de disputa interno às masculinidades negras, mas das masculinidades negras com as masculinidades brancas, né? Porque ao mesmo tempo que homens negros são né, homens, eles não são homens que usufruem dos privilégios da masculinidade como os homens brancos, por exemplo, porque a gente tem, por exemplo, os trabalhos da Rainwyn Connell, né, sobre masculinidade, onde ela vai falar da ideia de masculinidade hegemônica. E ela vai falar que raça, por exemplo, é um conceito que produz uma subordinação dos homens negros em relação aos homens brancos, assim como uma dissidência da orientação sexual, o fato de ser homossexual, ser bissexual, produz uma subordinação em relação ao padrão heteronormativo das masculinidades. Então é importante pensar também que as masculinidades, elas não são não é a masculinidade, não existe uma unidade, um monolito, é uma existência dinâmica, assim, sempre em disputa, porque, na verdade, são ideias, são construções que são de cima para baixo. Não foi um homem negro que inventou a ideia do que é um homem negro. Essa ideia do homem negro, ela é uma ideia que é construída pelas pessoas brancas, né? E é reproduzida, e ela é reiterada. Hoje a gente tem um processo de repensar isso, mas a gente está lidando com uma categoria que não foi criada por nós. Então, a gente tem que pensar sempre que a gente está sempre em desconforto dentro das masculinidades, dentro dessa ideia de masculinidade negra. Alguns corpos mais, outros menos, mas não tem ninguém que diga, pô, estou perfeito dentro dessa ideia de masculinidade negra tal como ela está colocada. Isso não existe. A pessoa pode não ter consciência total das violências que aquilo produz na vida dela, mas o fato é que a ideia de masculinidade negra é uma ideia profundamente violenta. É claro que assim, a gente pode ter pessoas que negociem, né? Tem o trabalho da antropóloga Mara Vigoya, que ela é uma antropóloga colombiana que tem um livro chamado As Cores da Masculinidade. E ela trabalha com jovens negros colombianos e ela mostra como muitos deles negociam e tentam, de alguma forma, se valer de certos estereótipos, como estereótipos de que negros sabem dançar melhor do que brancos, de que negros são mais viris do que brancos. Isso tudo, de alguma forma, eles tentam se valer disso como uma coisa positiva. Mas o fato é que essas imagens são imagens muito violentas. Eu acho que o processo, né, de discussão das masculinidades negras, ele é um processo de entender essas violências seculares, essas violências coloniais que são reafirmadas no cotidiano e construir respostas e construir novas formas de existência diante disso. Então, assim, eu acho que, por exemplo, hoje a gente tem muitas plataformas onde é possível a gente ver homens negros discutindo as suas próprias trajetórias a partir de um lugar da primeira pessoa. Né? Então, falar da minha experiência enquanto homem negro. E aí a gente pode ver, por exemplo, no YouTube, vários youtubers que falam sobre isso. Tem o Caio César, por exemplo, que tem um canal onde ele discute sobre essas questões. A gente tem os esforços acadêmicos, tem os trabalhos do Henrique Richer, tem os trabalhos
enfim, de várias pessoas que estão preocupadas com isso. Tem grupos de homens negros que se reuniam presencialmente, não sei espero que ainda se reúnam virtualmente, mas a gente tem esses vários esforços, acho que várias frentes, onde homens negros têm pensado como existir nesse mundo de uma maneira, de outras formas, né? Como reconstruir a ideia de masculinidade para se livrar dessas amarras coloniais. E acho que pensar masculinidades negras tem, por exemplo, esse aspecto subjetivo, mas tem um aspecto objetivo que é a denúncia, né? Quando a gente discute masculinidades negras, acho que é importante também a gente denunciar o fato de que homens negros são as principais vítimas do genocídio, do extermínio da população negra, né? Os jovens negros, sobretudo. Então, discutir masculinidades negras também é discutir temas como segurança pública, também é discutir temas como o fato de que nós somos os principais alvos dos agentes de segurança, nós somos os principais alvos do Estado, que as nossas vidas são vidas precarizadas. Então, tem, acho que dois aspectos, não sei se dois aspectos, mas assim, duas dimensões que eu enxergo, que é uma dimensão mais subjetiva, que diz respeito aos traumas, às violências, essa dimensão mais objetiva, que diz respeito, de fato, os processos de violência que ocorrem por parte do Estado, por parte dos agentes de segurança, e que estão ligados, porque os nossos traumas também estão ligados a isso, né? A gente vê muitas pessoas, muitos homens negros relatarem, desde muito crianças, muitos jovens, encontros violentos com a polícia. Enfim, isso tudo produz uma série de violências, uma série de entendimentos sobre a própria existência que são muito assim, profundos e que precisam ser discutidos. Então, eu acho que o espaço de homens negros discutindo sobre as suas próprias experiências, sobre as suas próprias vidas, se permitindo falar, eu acho que é um espaço de elaboração desses traumas que é muito importante. Porque aí, a partir desse momento, você identifica, primeiro, que existem, que são experiências compartilhadas e que você pode... é um espaço de compartilhamento de experiências, onde as pessoas se identificam entre si. Ao mesmo tempo, você vê que o problema, na verdade, ele vem de fora, né? O problema, na verdade, é a construção de cima para baixo. A partir daí, eu acho que a gente pode desenvolver um entendimento de fato, o que a gente precisa fazer, né? Eu acho que, não vou trazer aqui a resposta, mas eu acho que o que a gente precisa fazer? Eu acho que esses espaços são muito importantes. Eu acho que espaços onde a gente discuta também a relação entre homens negros e mulheres negras são muito importantes. A relação do machismo dentro dessa dinâmica. Acho também muito importante a gente pensar as masculinidades negras a partir das vivências das bichas pretas, das pessoas trans negras, que são experiências diferentes das experiências de homens negros heterossexuais cisgênero que estão pensando outras tantas questões, que não são umas mais importantes do que as outras, mas são demandas diferentes e todas precisam estar em diálogo. Então, quando a gente pensa em masculinidades negras, eu acho que uma grande questão é a gente pensar de quem que a gente está falando, porque não existem só os homens negros heterossexuais cisgêneros para se discutir a masculinidade negra. Existem outros vários corpos que, mesmo que não se reconheçam enquanto homens negros, são lidos como de homens negros e, portanto, são atravessados pelas demandas das masculinidades negras, e eles precisam também ser ouvidos e precisam ser levados em consideração quando a gente discute essa temática. Então, por exemplo, as bichas pretas, né, pessoas bis, enfim, tem outras demandas tantas que dizem respeito à sua sexualidade, ou questões de gênero, que também colocam os homens negros heterossexuais no lugar de repensar, não privilégios, porque eu acho que não é a questão de privilégio, mas é uma questão é preciso repensar de que maneira existem também subordinações, hierarquizações e marginalizações internas às próprias masculinidades negras. Então, eu acho que... Não sei como é que está meu tempo, mas eu acho que essa é uma questão muito... Acho que o Lucas vai poder também falar da experiência dele, do corre dele, mas o meu lugar é muito de pensar isso dentro da academia. Eu não fiz a minha dissertação de mestrado sobre masculinidades negras. Fiz sobre narrativas negras no YouTube.
E acho que, por exemplo, o YouTube é um espaço onde as pessoas negras têm conseguido construir narrativas próprias e têm conseguido construir uma ligação com outras pessoas que permite que a gente reflita sobre esses estereótipos, esses traumas, essas violências, essas experiências todas que são frutos dessa violência racista, do racismo estrutural, enfim, desses processos coloniais. Então, a própria questão dos estereótipos ela é muito rebatida. Eu acho que a gente tem que pensar também que essa questão das masculinidades negras ela tem crescido essa discussão muito a partir da entrada de pessoas negras no espaço universitário, né? Então é muito importante a gente ocupar esses espaços, ocupar o espaço da academia, porque é um espaço de produção de conhecimento, um espaço de disputa, um espaço onde a gente tem que estar para produzir conhecimento. Mas e quem não está na academia? A academia é o único espaço onde isso pode ser feito? Não, mas eu acho que é super válido você fazer os corres, você fazer um trabalho de base, né? Um trabalho com outros homens negros sem estar vinculado ao trabalho acadêmico. A minha perspectiva é a perspectiva de alguém que está dentro da academia, que enxerga que a entrada de pessoas negras mobilizou esse debate dentro do espaço acadêmico, que também é um espaço muito importante para esse debate. Até porque o que esses debates fora da academia também dialogam muito, né? As pessoas elas estão em trânsito, as pessoas que estão na academia também podem estar nesse grupo de compartilhamento de experiências, enfim. Acho que são múltiplos trânsitos que rolam. Mas o que eu observo é que no Brasil a gente tem nomeado muito esse debate a partir também do protagonismo de pessoas negras nesses espaços, na disputa pelas arenas de conhecimento. Eu acho que assim, a gente tem... E também da mídia, eu acho que está tudo muito relacionado. É óbvio que também tem um processo que a gente tem que reconhecer da captura que o capitalismo faz de determinadas pautas e aí tudo vira produto, mas a gente também tem que negociar com isso. A verdade é que a gente tem hoje na televisão outras representações sobre homens negros circulando na publicidade, a gente tem tido espaços para outras pessoas negras falarem sobre as suas próprias trajetórias, e acho que isso tudo colabora. Acho que a discussão de masculinidades negras ela vem no bojo de uma virada, que é uma virada do protagonismo das pessoas negras narrando suas próprias histórias em plataformas de visibilidade e construção desses espaços para além de espaços pequenos, espaços sem tanta visibilidade. Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem o Facebook, hoje a gente tem a experiência dos YouTubers, a experiência no Instagram, a experiência... Acho que a gente vem reinventando formas de falar sobre as masculinidades negras. E acho que é isso, acho que é um processo, estarmos aqui hoje é um processo muito importante, né? Um processo de mais uma vez nós nos debruçarmos sobre esse debate. Enfim, acho que já falei demais, eu espero que tenha trazido algumas questões interessantes. Eu acho que é isso, eu acho que a gente está nesse processo de disputa pela sobrevivência, pela existência, por uma vida digna, pelo reconhecimento de que, enfim, homens negros não são todos iguais. Isso quer dizer que nós não podemos ser julgados todos iguais. Isso quer dizer que nós também temos que entender que existem homens negros com demandas diferentes. Existem várias demandas dentro das masculinidades negras e nenhuma pode ser suprimida, nenhuma pode ser colocada como menos ou mais importante. Acho que talvez uma armadilha que a gente precise desviar sempre é uma armadilha de pensar as masculinidades negras a partir de um lugar de heteronormatividade. Acho que essa é uma grande... Porque eu vejo muitos esforços de repensar o lugar do homem negro do lado da mulher negra. Show! Mas não é só sobre isso. Acho que é sobre várias outras coisas, existem vários outros corpos que estão envolvidos nessas demandas, nessas disputas, que precisam ser ouvidos e que precisam ser legitimados no mesmo patamar. Assim, as pautas são tão relevantes quanto. E, no final das contas, é a briga por sobrevivência. É uma luta por uma vida digna, é uma luta por reconhecimento da nossa humanidade. Quando a gente pensa em masculinidades negras, hoje em dia, a gente está tentando reverter esses processos, né? Tentando pensar como é que a gente existe nesse mundo. Se a gente recebe esse legado das masculinidades negras como algo de violência, de hipersexualização, de animalização, de criminalização, e a gente vê isso de muitas formas, como é que a gente
dentro disso, a partir disso, através disso, a gente pensa novas formas de existir nesse espaço, sem jogar fora o fato de que a gente compartilha essas experiências. Então, jogar as masculinidades, essa ideia da masculinidade negra no lixo, também não acho que seja a saída para o momento. Eu acho que a gente precisa também se valer dessa possibilidade de estabelecer pontes entre experiências comuns, né? Respeitando sempre as diferenças, as dissidências, mas também valorizando as experiências que são comuns, porque eu acho que são essas reflexões, a partir disso, reflexões, ações, práticas, manifestações, mobilizações, vão produzindo as ferramentas a partir das quais a gente vai conseguindo construir uma outra realidade. Então, acho que é isso. Não sei se tenho mais tempo, mas, a princípio, é isso. Espero que tenha valido alguma coisa para o debate. Claro que valeu, né? Foi muito bom te ouvir, assim, para começar, Vitor, obrigada. Já tivemos vários comentários aqui, mas a gente vai guardar um pouquinho, né, para a gente ouvir a contribuição do Lucas e a gente volta para o chat depois, então. E, Lucas, a fala é sua, fica à vontade. Tá, então vamos lá, então, gente. Muito boa tarde, tá? Como já foi falado, meu nome é Lucas Maciel e eu tenho 29 anos, sou nascido e criado aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro e sou membro dos Pais Pretos, tá? Do coletivo Pais Pretos Presentes. E hoje eu sou host do podcast dos Pais Pretos, tá? Então, assim, eu fui criado por pais separados, mas que sempre foram amigos. E nesse núcleo, eu nunca tive a experiência de violência, e que eu acho que é importante te relevar isso, comentar, né? Eu tive a sorte de conseguir, por exemplo, encarar muitas oportunidades que muitas pessoas não têm, e, assim, fiz escola pública, me formei em técnico de enfermagem pela FATEC, consegui uma bolsa de 100% em faculdade particular, e aí eu cursei comunicação, e aí no meu TCC, eu estudei, eu fiz o meu trabalho de conclusão com o tema representatividade das pessoas pretas na mídia brasileira. Então, assim, foi bacana esse início, né? Pegar esse tema, e eu até baseei meu tema, foi num projeto chamado Identidade, que é do Orlando e da Noêmia, que é um apanhado de fotografias que eles refizeram, né? Na verdade, de artistas e de figuras negras. Então, assim, eles fizeram uma releitura de quanto seria natural, e essa foi a minha leitura sobre o trabalho deles, o quanto seria natural ter esses personagens com pessoas negras, né? Então, pegaram o Papai Noel, Rainha Elizabeth, Papa, o Homem-Aranha, pegaram diversas figuras e tentaram trazer para o nosso imaginário e mostrar o quanto seria comum, natural, e não teria nenhum problema ter esses personagens retratados, e se fossem também, na vida real, personagens pretos. Alguns até são. Por exemplo, Papai Noel, na real, ele é baseado numa figura negra, né? Mas foi trazido aí, então até como Jesus Cristo também, mas não precisa a gente entrar nesse ponto agora, só para a gente ter essa clareza que, assim, esse trabalho foi muito bacana, foi, para mim, muito importante, porque eu estudei sobre ele, e a gente começa a naturalizar alguns pontos que já deveriam ser naturais. Então, assim, ainda falando de mim, eu já viajei em mais de 7 países, falo inglês, alemão, né? Hoje em dia estou estudando muito mais alemão. E aí, desde o início da pandemia, também com um pouco de dificuldade, mas eu acho que muito mais na missão de querer colaborar com o país e com o nosso coletivo e com as pessoas, eu me vi, assim, ainda perdido como é que eu poderia ajudar as pessoas. E aí eu entendi que eu poderia voltar para a área da saúde para poder colaborar com relação à Covid-19. Então, eu não pude fazer doação, não fiz vaquinha, não doei dinheiro, mas eu entendi que eu poderia estar ali ajudando a enfrentar a Covid-19, voltei para a área da enfermagem, e a comunicação, para mim, nesse recorte de tempo, ele ficou um pouco separado, tá? Mas eu não abandonei. E aí, é bacana, assim, o Vitor deu uma super aula, e eu acho que é legal, assim, eu nem tinha pensado nessa parte, mas eu lembrei do seguinte: eu gosto muito de citar os 4 níveis de conhecimento, né? Para quem não conhece, é assim, a gente não sabe o quanto a gente não sabe,
A gente sabe o quanto a gente não sabe, a gente sabe o quanto sabe, e a gente não sabe o quanto sabe. Com o Vitor falando, é muito bacana assim, a gente perceber qual é o nível, porque a gente acha que sabe muito sobre muita coisa, e quando ele começa a comentar diversos nomes, diversas referências, eu começo a perceber, falo, caramba, cara, acho que eu preciso me inteirar um pouco mais disso, porque são muitas referências e muito boas, algumas eu já ouvi falar mais, outras menos, mas é muito bacana ver, porque até no podcast a gente vê muito isso, assim, quando a gente está conversando com diversas pessoas, e eu, quando eu gravo, eu falo, caramba, cara, é incrível como tudo isso está alinhado. Está alinhado. Às vezes a gente pega um tema, a gente outro dia gravou com o Jorge Lucas, ele que dublou o Joe Gardner, né, do Soul, e até ganhou agora prêmio, o filme até ganhou agora prêmio no Oscar, como melhor animação, e assim é bacana ver, né, ele como dublador. Eu não conhecia ele ainda, e ele já dublou vários personagens para o Brasil. Ele até quem dubla o Van Diesel, por exemplo, na franquia dos Velozes e Furiosos. E foi muito bacana ouvir ele. E depois a gente ouve uma outro programa que a gente gravou, que foi o Atleta de Peso. A gente começa a ver que assim, são temas que eles parecem diferentes, eles parecem separados, mas quando a gente começa a ouvir a pessoa, a gente começa a perceber como é que a coisa toda anda paralela, né? Como é que tudo se conecta também. Então é muito bacana a gente ouvir, é muito verdade essa questão da segurança, da construção da masculinidade. Quando a gente ouve falar que realmente a masculinidade negra ela não pode partir só do ponto da questão heteronormativa, é muito real isso. E de fato é uma armadilha, porque quando a gente fala masculinidade, naturalmente a gente associa ao homem hétero. E por que a gente pensa assim, né? Porque os medos são alguns medos são parecidos, outros não, são novos para cada categoria, para cada grupo, né? A vivência também é muito diferente e as lutas, né, as demandas, e é muito legal ele perguntar, né, como é que a gente resolve isso, como a gente trabalha esse lado. Fiquei aqui encantado ouvindo tudo isso. E de fato, a academia tem conversado sobre isso, mas também existem esses grupos, que é o nosso, por exemplo, que conversa sobre isso. Nós conversamos sobre isso também, né? Então, foi como ele falou, existem muitos coletivos que não estão na academia, muitos estão, outros não, e que também conversam sobre esses temas, tá? Eu sou membro, então, do coletivo dos Pais Pretos, e aí, assim, como é que surgiu os Pais Pretos? Foi quando o meu filho estava nascendo e também já estava nascendo do Humberto, e aí o Humberto foi quem propôs num grupo de Facebook, ele falou assim, gente, eu queria conhecer outras referências de pais pretos, eu queria conhecer pais pretos presentes. E aí foi na mesma semana, a coisa ficou gigante, o Humberto já conseguiu captar diversas pessoas do Brasil inteiro, tem gente até que mora fora do Brasil, para poder fazer um grupo de união de referências. E eu achei a sacada muito incrível, porque se a gente olhar no nosso núcleo, né, de bairro, de cidade, de conhecimentos, a gente nem sempre tem boas referências de pais. Então, assim, a gente começa a ver algumas pequenas referências, e aí o cara é bom, o cara não é, o que ele faz? E aí quando o Humberto fez isso e uniu a essas pessoas que são de diversos lugares e que num outro momento nunca iriam se conhecer, a gente começou a se entender, falar, caramba, olha só, existem boas referências de pessoas e que, assim, se eu fizesse isso, eu seria julgado e seria provavelmente limado aqui na minha região. E aí, quando eu conheço um cara que me reforça a minha teoria e outro que reforça a minha teoria, a gente começa a entender, falar, caramba, não, olha só, isso aqui tá certo, não tá errado. Então, a gente começa a entender como é que a gente pode mudar um pouco essa questão da masculinidade, como é que a gente pode rever esses pontos que, em grupos pequenos, a gente não teria força. Agora, num coletivo maior, esse coletivo consegue se autoafirmar e debater o que poderia ser certo e o que poderia ser errado. Então, assim, ele surgiu desse ato simples, dessa pergunta muito simples, e é incrível isso. E aí depois, logo na mesma semana, o grupo já se desdobrou em grupos específicos também, né? Pais pretos, mães pretas, o grupo misto, pais brancos de
pais de crianças brancas, né? Pais brancos de crianças pretas. Então, assim, foi muito rápido como a coisa toda se desdobrou, e aí a gente começou a se desenvolver. E já fazem 2 anos que já existe o Coletivo de Pais Pretos. Hoje a gente tem um podcast, tem oficina, estamos em todas as redes sociais, né? A gente faz live direto, tem curso, tem convite para poder participar de empresas nacionais e internacionais, e a gente tem algumas tratativas até em questões internacionais. Essa questão de viagem e tudo mais talvez tenha ficado travada na questão da pandemia, talvez tivesse já avançado, mas com a pandemia foi curioso a gente perceber esse estudo, né? Então a gente conseguiu alavancar na questão de internet, de mídia social, e foi legal ver como é que os pais estavam lidando com essa situação. A gente pegou antes e a gente está fazendo esse estudo durante. E aí é curioso porque assim, a gente vê que tem pais que não teriam a oportunidade, entre aspas, de ficar com seus filhos em casa. Então eles começaram a vivenciar essa paternidade a partir da pandemia. E tudo tem lado bom e ruim, né? O lado ok disso tudo é que esses pais conseguiram participar mais da vida de seus filhos. Então, foi interessante a gente ver esse lado, porque foram onde esses pais começaram a receber mais informações e também dar. E aí, o nosso grupo ele absorve diversas pessoas, assim, de diversas idades, com várias experiências. O Jorge Lucas, por exemplo, a filha dele já tem mais de 20 anos, nem mora mais no Brasil, mas ele colaborou de uma forma incrível para o podcast e para o coletivo, né? Porque a gente compartilha tudo isso com o coletivo. E aí, a gente debate diversos temas todo dia, seja de cunho financeiro, seja política, a gente traz, né? A gente fala sobre ancestralidade, fala sobre trabalho, a gente vai provocando isso, né? Então o grupo é muito vivo ainda, já faz 2 anos o grupo é muito vivo, e já tem grupos lotados. E assim, como ele é muito plural, a divergência é natural, né? Não tem como, é natural a divergência. E não é um problema a gente ouvir, né, um ou outro. É bacana a gente começar a ouvir pontos diferentes. A gente tem alguns pequenos exemplos, por exemplo, existe uma vez rolou um debate do tipo, é bacana, é certo, é o correto tomar banho com meu filho pequeno pelado ou não é? Ou então, eu não fico confortável em dar banho nele. Então, existem até alguns depoimentos um pouco polêmicos, e a gente vai entendendo como é que essas vivências elas realmente implicam na vida da pessoa, né? E como é que tudo isso vai fazer a construção do indivíduo, né? Acho que é onde eu vou chegar daqui a pouco. Então, quando a gente fala sobre masculinidade, a gente com certeza não está falando de um papo de homem para homem, né? Recentemente, eu vi uma frase que perguntava assim ao menino, se falasse para esse menino que ele joga como uma menina, como é que ele iria se sentir? E aí a resposta seria óbvia, eu me senti mal, eu falo que estou jogando igual uma mulher. Só que se a gente fala que ele joga igual uma menina, o que a gente está ensinando sobre as meninas para esse menino? Né? Porque a gente sabe que a gente tem ótimos exemplos do futebol feminino, é incrível, e como é que isso seria uma ofensa para ele? Né? Então, até o irmão Vitor, com quem é um Vitor, nem é esse Vitor, mas é do coletivo, com quem eu divido o microfone no podcast, ele gosta muito de falar sobre as tribos africanas, onde todos os adultos eles são responsáveis pela criação das crianças. Então, quer dizer, as crianças, em algum nível ancestral, elas são os adultos são responsáveis pela criação dessas crianças. Então, o coletivo vai construir esse ser humano, esse indivíduo. Então, assim, o conceito de masculinidade ancestral, ele, de certa forma, é até superior ao conceito de masculinidade que a gente possui hoje. E aí vai até muito com o que o Vitor, que a gente está conversando agora aqui, já disse, que não foi uma coisa que a gente construiu. Né? Essa figura de masculinidade, esse símbolo de masculinidade que a gente tem hoje, não é um conceito construído pelo homem preto, pelo grupo negro, né? Pelo grupo preto, homens e mulheres. E é por isso que é importante a gente ler,
pesquisar o nosso passado, entender da onde nós viemos, para poder resgatar esses conceitos tão originários, né? Esses conceitos tão importantes que são totalmente desconexos do que a gente aprende hoje. E aí, existe até a história assim, daqueles macaquinhos na jaula. Eu não sei se todo mundo já conhece, mas eu adoro essa historinha, né? Que existe um grupo de 5 macacos na jaula, e aí existe uma escada, no topo dessa escada tem um cacho de banana. E aí um dos macacos tenta subir na escada para poder pegar a banana, o cacho de banana. E aí, quando ele sobe, um jato d'água vem e molha todos os macacos embaixo. E aí, os macacos embaixo ficam muito bolados, vamos botar assim. E aí, daqui a pouco, o outro macaco tenta subir, e o grupo já sabe o que vai acontecer, começa a boicotar esse macaquinho. Então, eles vão e batem no primeiro macaco. O segundo tenta subir, bate também. O terceiro, até que todo mundo se conforma e ninguém mais sobe, porque ninguém quer levar jato d'água. E aí, eles trocam um macaquinho e botam um novo. Esse macaco novo não sabia da história do jato d'água, ele pega e tenta subir também na escada. E quando ele faz isso, os macacos já seguram ele, porque ninguém quer levar o jato d'água, e bate nele. E aí eles trocam o segundo, terceiro, quarto macaquinho, até que uma hora, todos os macacos na jaula são macacos novos. E aí eles continuam mantendo a mesma prática de se baterem quando alguém tenta subir a escada, sendo que eles nunca levaram um jato d'água. Quer dizer, é muito curioso como é que eles começam a reproduzir um fato, um conceito, sem nem terem vivenciado isso. Então, é o que acontece na nossa sociedade hoje. A gente começa a reproduzir conceitos que a gente não construiu, que a gente não experimentou. Então, a gente começa só a reproduzir. O que é masculinidade? O que é... Quem está dentro da masculinidade, quem não está... Isso é coisa de homem, de sexo masculino? O que é o certo? Qual é o certo, qual é o errado? Então, assim, a nossa realidade, ela... Não sei se pelo modelo econômico que a gente vive hoje, que é o capitalismo raiz, assim, capitalismo forte, ou se pela exposição à tecnologia, essa autoexposição à tecnologia, que aí é da onde eu vim também, como a parte de comunicação, a gente cada vez mais trabalha o nosso individualismo, né? Parece que ele está crescendo. Então a gente está sempre assim, querendo ser visto, querendo ser notado, mas a gente vê pouco, a gente nota pouco, então as pessoas julgam muito, mas não querem ser julgadas. E a masculinidade não é passada de homem para homem, né? A sociedade, ela passa para o indivíduo, né? Os amigos passam uns para os outros, dos pais para os filhos, das escolas para os alunos. Então, se a gente está ensinando o que é certo, o que é errado na masculinidade, esse conceito acaba ficando em xeque, né? Porque a gente reproduz o mesmo modelo, a gente não muda esse modelo. Então, é um modelo que a gente não criou, né? Então, a masculinidade do homem preto, ela é ainda mais debilitada, que a gente sabe, que a gente passa por os conceitos da masculinidade e a gente passa ainda pelo racismo. Então, a gente junta os dois modelos e tem uma coisa ainda mais perigosa para a gente, né? Então, quando eu penso sobre masculinidade, a gente começa a entender que não é só a masculinidade, a gente tem que entender o que complementa isso, que é também o ser feminino, né? Nós somos a soma das partes, nós somos yin e yang. Então, existe no homem o lado feminino e o lado feminino, o lado masculino e o lado feminino. E renegar isso é também subverter a natureza, né? Então, a masculinidade negra, ela ainda está em construção, né? Essa é a grande verdade, ela está em construção e a gente tenta voltar para o lado que a gente ainda não teve contato, porque a gente perdeu a ligação, né? Quando a gente houve essa ruptura, a gente perdeu a ligação com o que existia de ancestral na gente. E hoje existem diversos trabalhos que propõem essa conexão de novo. E aí, existe
esse modelo novo já. Né? Existem formas da gente se conectar com que a gente se desconectou. Então, assim, há pouco tempo era totalmente errado o homem chorar, né? O homem não chora. Hoje em dia, existiam homens que choravam, claro, mas hoje em dia já é muito mais natural ter esse incentivo, sabe? Se você quer chorar, chora. E você, quando conversa com seu filho, não tem problema o seu filho chorar. Chora, pode chorar. Faz parte de se tornar um ser humano. Pode chorar, o choro não é ruim, né? O choro, ele faz parte ali do nosso organismo, da nossa mente. Então, ele é quando a gente transborda de algum sentimento, seja bom ou ruim, então a gente chora, não tem problema. Não segura o choro. E aí também tinha o conceito do homem que só ele dava o sustento. Então, você imagina a cabeça desse cara, ele tinha a pressão, eu tenho que dar sustento, tenho que criar, tenho que tudo mais, e começava a encontrar refúgios. Hoje, quando ele pode dividir as tarefas, tanto de casa quanto do trabalho, eu acho que existe um alívio, porque existe um equilíbrio quando você começa a trabalhar esse lado que da responsabilidade dividida e da responsabilidade onde os dois vão poder, tanto questão financeira quanto questão de casa, né? Se morar junto ou sozinho, tanto faz, mas todo mundo tem que saber disso. E também tinha aquela coisa do homem ser o dono da razão. E hoje ele já pode ser questionado. Mas, claro, isso tudo a passos lentos, a passos curtos. O modelo antigo ainda está vigente, é o grande monumento ainda, mas devagarinho a gente começa o processo de mudar. A gente começa devagarinho a entender que pode ser diferente. Então, eu trabalho com meu filho esse lado, a gente conversa, apesar dele ter só 2 anos, eu já deixo, eu dou autonomia que ele alcança, então eu já tento fazer com ele esses trabalhos onde ele vai poder viver sozinho, ele não precisa depender de ninguém, ele vai poder entender e expor seus sentimentos. Eu acho que a construção da masculinidade, ela começa por aí. Então, sou eu entendendo que eu tenho muitos problemas, tento limitar esses problemas para passar para o meu filho, e a partir dele, eu acredito que ele possa também dar continuidade nesse trabalho, que vai ser um resultado para daqui 50, 100, 200 anos, que tem que começar em algum momento, então a gente começa por aqui. E aí eu espero que dê resultado. E assim, é bacana porque existe também aquele conceito do seguinte, quando a gente pensa que um problema, até um ditado antigo, eu li recentemente, um problema dividido, um problema compartilhado é um problema dividido. Quer dizer, é um problema que você começa a reduzir e você começa a deixar as pessoas te entenderem e colaborarem com a sua realidade, né? As suas questões. E eu acho importante, na construção do homem, ele ter um núcleo muito forte, onde ele possa ter confiança e poder começar a se abrir, no sentido de... Né, o homem, quando fala homem, né, a gente já tenta avançar esse passo de homem, não é o homem hétero, é o homem em si, e a criatura, né, o homem. E eu acho que é importante quando a gente começa a deixar ele se questionar, né, que será que ele conversa com as pessoas? Será que ele consegue se abrir? Ele consegue explorar os seus sentimentos? Ele tem um porto seguro? Ele se cuida? Então, quando a gente abre essa porta, a gente começa a deixar a masculinidade ser transformada. Não é mais uma figura, e aí ela está em embate, né, com o que existia de modelo antigo, que dava como certo. E a gente ouve muitos relatos, até muito bacana estar no grupo, participando do coletivo, porque a gente ouve muitos relatos. Então, assim, eu tenho até um colega muito próximo que ele, quando foi se tornar pai, o pai dele falou para ele assim, bom que você já trabalha, você vai poder fazer seu trabalho de refúgio. Então, o conceito do pai dele de paternidade, na verdade, era ter um refúgio para não participar da paternidade. Então, como isso tudo vai influenciar na construção do filho dele, que é onde vai existir a reprodução da masculinidade. Então, assim, é importante ter esses debates, seguir as referências, né, que o Vitor falou, e o que a gente puder fazer para poder compartilhar esse trabalho, a gente vai compartilhar, vai trazer,
fazendo já um jabá de novo aqui do podcast, a gente está super com altos projetos para o ano inteiro, a gente já está programando o ano inteiro de projetos. O coletivo dos Pais Pretos também está trazendo muito trabalho, a gente está produzindo, vai produzir muito conteúdo original, e a gente quer cada vez mais que as pessoas participem, porque é esse trabalho de formiguinha, né? Eu cuidando do meu filho, o colega me vê como exemplo e cuida do filho dele, e aí esse trabalho de novas pessoas que vão realmente conseguir mudar o que a gente tem hoje de modelo que a gente não concorda e que faz mal à saúde, né? Então, é isso, por enquanto. Obrigado, Lucas. Muito bom te ouvir. É muito boa essa interlocução que você faz com a fala inicial do Vitor, né? E eu fiquei o tempo todo pensando, assim, como a fala dos dois, né, vão lá, assim, existe um eixo de ligação, assim, entre a fala dos dois, que é a ideia de representação, né? Não necessariamente de representatividade, mas de representação, assim, na medida que o Vitor comenta das imagens que são construídas, né, as representações de violência, e como é que essas imagens operam violências, e o Lucas fala das representações que se constroem a partir da coletividade, né, assim, a partir do encontro com os outros, a partir de uma construção que não é puramente de uma subjetividade, mas ela é uma troca, né, ela é uma interlocução com esses outros sujeitos, assim, né. E a gente tem bastante comentários, e é curioso que os comentários também giraram em torno dessa ideação, né? Então, eu vou dar uma lida geral, e eu acho que os dois podem comentar, assim, essas perguntas, né, da maneira que, enfim, que achar mais interessante. Mas eu queria destacar, assim, um comentário que a Caju fez, né? A Caju também é educadora no nosso programa educativo, e ela ressaltou, assim, a importância do Vitor ter comentado o papel fundamental das contribuições, né, teóricas das mulheres negras, assim, né, das feministas negras nesse debate que se constrói tanto na academia, mas também ultrapassando esses limites, né. E a Érica, também educadora do nosso programa, nossa coordenadora, ela que vai puxar esse bonde da representação de algumas imagens, né? E ela vai dizer assim, ela elogia o tema de pesquisa do Vitor e fala que ela é muito fã do YouTube, né? Ela segue vários canais que vão comentar filmes e seriados, né? Incluindo o Mundo Nerd, né? Esse universo da ficção, que o Lucas também comenta em algum momento, assim. E ela diz para ela, como mulher negra, foi super importante conhecer esses criadores, né, o PH Santos e o Lodi. E aí ela provoca, assim, a perguntar se a abertura das redes sociais para esses outros corpos e vivências, né, são importantes para que a sociedade e os públicos debatam as masculinidades, assim, né, que essa masculinidade seja desvelada, na verdade. E aí a Andréia também, né, a Andréia, nossa parceira na Elam, ela vai comentar também justamente pensar o YouTube como espaço de produção de narrativas próprias, né, e as possibilidades e as ciladas também que a gente pode cair, né. E aí eu acho interessante, talvez, se o Lucas quiser comentar também a respeito do podcast, né, que é uma outra mídia que também tem se tornado cada vez mais frequente e mais forte nesse lugar de enunciação, né? E aí a Érica vai voltar ainda para esse universo nerd, né? E vai comentar do Capitão América, né? Que dessa vez é um Capitão América negro, né? Pergunta qual a opinião sobre esses movimentos, assim, de reafirmar ou construir uma negritude para esses heróis, né? E ela pergunta para o Lucas também qual é a possível contribuição dessas imagens, né? Essas imagens que são imagens de massas, imagens de mídia, da ficção e do cinema, para a gente pensar
na educação e no desenvolvimento das crianças. E é isso. Vocês têm mais ou menos uns 5 minutos para cada resposta. A gente pode começar com o Vitor, né? Já que o Lucas acabou de falar, ele pode ter um respiro. E a fala é do Vitor agora. Bom, acho que pode ficar todo mundo na tela, né? Acho que é melhor. Eu vou começar confessando que eu não vi ainda essa série do Capitão América. E eu não vi ainda, até hoje, 21/5/2021, não assisti Pantera Negra. Então... Eu vi, mas tá maravilhoso tudo. Então, você vai poder comentar melhor, porque eu não posso comentar nada sobre isso. Mas sobre... Enfim, sobre o PH Santos e sobre o Load. Eu acho muito legal, inclusive porque traz uma outra questão, que é o fato de que pessoas negras também não precisam estar ocupando esses espaços necessariamente falando todos os dias sobre ser um homem negro, sobre racismo, sobre violências. O Load, ele faz um trabalho de cultura pop, né, de quadrinhos, de filmes e tal. Eu acho que é muito legal também a ocupação desse espaço, né? Ver o homem negro falando sobre outras questões também é muito legal de ver. E o PH faz um trabalho legal também de recuperação da memória de heróis negros. Eu lembro que ele tinha uma série sobre isso. Eu acho que é muito legal, assim. E acho que quanto mais pessoas negras, quanto mais pessoas, enfim, LGBTs, mulheres, estiverem ocupando esses espaços, que é um espaço de produção de audiovisual, que, enfim, eu acho que hoje tem várias armadilhas, né? Porque, assim, tem a questão, enfim, do mercado publicitário, tem vários outros atravessamentos do próprio capitalismo, enfim, tá em tudo. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um universo válido para a disponibilização desse tipo de discussão. Assim, e até para a capilarização do debate mesmo. Eu acho que é legal, eu acho que é muito importante ter essas pessoas nesses lugares. Na minha dissertação eu falei mais da Nathalie e da Gabi, que são duas figuras já consolidadas, né, na internet, já como influenciadoras negras, cada uma a seu estilo, mas eu acho que cada vez mais é importante também a gente fazer esse esforço de conhecer outras pessoas, para além dessas que já estão estabelecidas. Então, conhecer o podcast do Lucas, conhecer outras possibilidades consumir outras possibilidades. A própria Nathalie fala um pouco sobre isso. Tem aqui um vídeo dela que é mais conhecido, chamado... onde ela... Agora o nome é uma pergunta, né, uma provocação. Os youtubers negros são todos iguais? E ela vai discutir justamente que tem várias pessoas, vários youtubers negros que produzem conteúdos extremamente diferentes. Então ela faz essa chamada, essa provocação justamente para que as pessoas consumam cada vez mais conteúdos dessas pessoas. E aí eu não vi Capitão América nem o Pantera Negra, mas eu vi uma série chamada Watchmen, que também é muito legal para pensar isso, porque faz parte do universo dos quadrinhos, né, que são quadrinhos já conhecidos, para falar sobre racismo, para falar sobre a experiência de pessoas negras diante da supremacia branca nos Estados Unidos. É uma série muito boa, para quem tiver interesse, protagonizada por uma mulher negra, a Regina King. Então, assim, eu acho que tem esse processo de outras histórias sendo contadas. É óbvio que sempre mediadas por interesses outros também do capital, mas é isso. A gente tem que jogar esse jogo e tem que negociar com as possibilidades, né? Com as brechas que são abertas dentro desse sistema, que é o que a gente tem para hoje. Mas até então, né? E não sei, faltou alguma coisa? Não sei. Não, acho que aí alguém perguntou do meu tema de dissertação, acho que é basicamente isso. Assim, eu tentei trabalhar com essa ideia a partir dos vídeos da Gabi e da Nathalie, sobretudo, pensar como elas produzem nesse lugar do YouTube um espaço de produção de outras narrativas que se contrapõem aos próprios estereótipos, às narrativas hegemônicas sobre mulheres negras, sobre pessoas negras. Enfim, eu acho que o YouTube é um espaço muito importante para isso. O Instagram também tem crescido muito nesse sentido. Eu acho que até o TikTok, qualquer coisa que as pessoas negras possam estar ocupando, produzindo conteúdo, eu acho que é super válido. Posso ir?
Então, cara, sobre essa parte de mídia, né? Porque foi realmente meu trabalho, foi essa parte... Eu me baseei em muitos trabalhos, quando eu fiz meu TCC, foi 2017, e aí eu usei muita referência, assim, muita literatura muito boa. O Fanon, para mim, maravilhoso. Pô, me apaixonei de verdade. Então, eu peguei muita literatura também. E a parte de mídia mesmo, eu achei muito importante, porque tudo isso trabalha o nosso conceito, né? Como o Vitor falou, a gente já tem esses conceitos desde que a gente nasce. Então, você vai ver o Papai Noel, você vai ver não sei o que lá, você vai ver toda essa construção desde pequeno. Então, se a gente já tem mídias onde são pessoas negras que nos representam, que trazem essa imagem, essa naturalização do nosso corpo para a gente mesmo, isso fica muito bacana. Então, assim, quando o Capitão América, né, no caso, o Falcão, que se tornou o Capitão América no final até dando spoiler aqui, gente, ele assumiu o manto como Capitão América, foi bacana porque ele reconhece que ele está fazendo isso numa sociedade que queria mais um Capitão América branco, de olho azul e cabelinho louro. Então, quando ele assume o Homem Preto, assume esse manto, foi muito importante e teve esse discurso. Então, vale muito a pena ver a série, porque a série tem esse discurso onde ele enfrenta esse problema. E ele até revela que, na verdade, teve um outro Capitão América, que esse outro Capitão América, como por ser preto, serviu como cobaia, ficou preso por 30 anos, tiraram sangue dele e tal. Então, assim, o branco virou bacana, virou o super-herói, e o preto virou cobaia. Então, a série traz esse debate, é muito importante ter essas referências de pessoas que estão quebrando o tabu, e eu acho muito relevante isso de ter pessoas que constroem outras temáticas no seu lugar de fala, sem só ficar abordando os mesmos temas. Isso é até um pouco polêmico, porque eu converso com algumas pessoas, pode até ficar com outro dia, mas assim, existe conteúdo que a gente não precisa consumir, porque a gente acaba ficando mal, sabe? Você vai ver certos filmes ou séries, algumas coisas que isso te fazem mal. Então, qual é o objetivo de você ver alguma coisa que vai te trazer mal? Né? Que só vão falar mazelas para você, mazelas que você já vivencia. Então, tem que, às vezes, quando a gente tentar filtrar isso, e, óbvio, tentar trazer coisas boas, exemplos diferentes, que a gente vai poder conversar e vai poder debater sobre temas diferentes no nosso meio. Então, também perguntaram aqui sobre a questão do coletivo, os desafios. É muito bacana pegar, a gente pode fazer um apanhado, debater isso também depois, mas os desafios foram enormes porque são pessoas que não estavam acostumadas com pandemia, com ficar com o filho, com a família, e como é que essa pessoa reage diante disso tudo. Mas com relação às referências, eu acho que é muito, muito importante a gente ter todo tipo de referência, não só, óbvio, debatendo os temas como a gente já debate, mas também em pequenos exemplos, que são desenhos, filmes, séries, onde a gente vai poder se espelhar e se sentir orgulhoso, né? Como é o caso da Maju, Lázaro Ramos e tudo mais, né? Então, acho que é por aí um pouco. Posso fazer uma consideração, rapidamente? Pode, fica à vontade. Eu acho que uma coisa que você falou que é muito... Acho que é uma questão muito complexa, assim, para lidar. Como é que a gente conta as nossas histórias, fala sobre as nossas histórias, sem... É até difícil elaborar. Mas, assim, sem cair dentro dessa questão, dessa exploração da violência, né, essa coisa que você falou. Tem filmes que falam... Eu lembro que teve muito essa questão no Olhos que Condenam. Né? Muita gente falando para não assistir o Olhos que Condenam e tal. Esse eu assisti. Por exemplo, eu não assisti, porque eu não tive coragem de ver. Mas aí eu fico pensando assim, como é que a gente conta essas histórias que são repletas de violência, sem deixar também que a violência... Eu acho que não é nenhuma pergunta assim respondível agora, acho que isso é um debate de... Mas assim, eu acho que é uma questão interessante que você coloca, assim, como é que a gente conta as nossas histórias, que são histórias atravessadas pela violência, sem deixar a violência protagonizar as nossas trajetórias, né? Porque a gente vê, por exemplo, 12 anos de escravidão. Porra, uma história assim, sabe? Mas é uma história. Só vi uma vez e não vejo mais.
E aí eu fico sempre nessa, tipo, não vai contar essa história? As pessoas não vão. Então, é que tá. Assim, só para poder meio que não precisar não enrolar muito, mas, por exemplo, teve agora uma série na Netflix que é. Esqueci, mas tem um barão lá, um cara pretinho, bonitão e tudo mais. E que na história natural nunca teria esse. É o Duque, não sei o que lá, né? Nunca... essa aí. Então, na história natural, a gente sabe que nunca houve esse papel. Mas, assim, é trazer também outras figuras. Não é não contar as histórias, mas também é tentar entender quanto isso vai nos fazer mal. Eu acho que esse conteúdo, sim, é relevante, mas talvez não pra gente. Então, de repente, para poder... gente, olha... Sei lá, é difícil, não é fácil, mas, de repente... Para essa galera que não entende, é importante. Eu tenho certeza que a Disney Plus, com o seriado do Falcão e Soldado Invernal, deu um tapa na cara de muito racista, babaca, que nunca quis assumir essa questão das pessoas pretas como sendo as suas mazelas e as suas vitórias. Então, assim, ter essa exposição é bacana também, mas fica de fato essa questão. O quanto isso faz bem, quanto faz mal, assiste, não assiste, conta, não conta... É porque, assim, a gente tá meio carente de histórias boas também, né? É porque existe essa saturação de histórias ruins, né? Parece que sempre vai falar de gente preta, ou é o Salvador Branco, que vai estar lá no filme, ou é a mocinha branca que vai salvar o carinha pretinho, ou é o cara pretinho que vai, né, se ferrar. Então, assim, realmente, a gente quer história boa, a gente quer história nova, a gente quer coisa, a gente possa se orgulhar, falar, cara, eu quero ser não sei quem, eu quero ser... o presidente do Brasil, coisas assim, sabe? Gente, a conversa realmente está muito boa. A gente vê como as questões movimentaram o debate, né, assim, para além das falas de cada um, então o nosso público também merece ser exaltado nesse momento. Inclusive, outras perguntas apareceram, outros comentários têm aparecido, né? Mas a gente precisa encaminhar, né, para a conclusão da nossa atividade de hoje. E antes da gente concluir, eu queria lembrar, né, para todo mundo que a gente tem a nossa programação nas redes sociais, tem a nossa programação virtual, mas a gente também conta com a nossa programação presencial, né? A exposição está aberta, a exposição Masculinidade em Diálogo está aberta até 12 de junho, e a gente está oferecendo visitas nas quintas-feiras e nos sábados, né? E o galpão está aberto de 12h às 6h. Quem quiser conferir os trabalhos, conferir as obras de arte que estão expostas, serão muito bem-vindos e bem-vindas. E, assim, já que, não só por isso, mas essa conversa mobilizou tanto o nosso público, né? Eu acho que existem desejos de continuar essa conversa em outros espaços, então acho que vou convidar vocês dois, Vitor e Lucas, a fazer seus agradecimentos, compartilhar suas redes, se for o desejo, mas porque eu acredito que enfim, essa conversa ela não se encerra aqui, né? E é isso, gente. Fiquem à vontade para agradecer e dar suas redes, dar um nome. Vai lá, Vitor. Então, já falei demais hoje. Queria agradecer de novo o convite, acho que foi muito bom, muito importante. Muito incrível também o trabalho do Lucas. Não conheci o podcast, vou consumir esse podcast. Acho que é isso, assim, também é a oportunidade da gente conhecer outras narrativas, não só outras narrativas, mas outros produtos também, onde a gente pode... Eu não sou muito de consumir podcast, mas eu acho muito legal também se valer dessa ferramenta para mais um espaço de produção de outras narrativas. Então, muito legal. E é isso, assim, eu estou no Facebook. Quem quiser me adicionar no Facebook, tá lá Victor, acho que está lá Victor D. Paiva. Mas também, através de Napê, através daí, a gente vai tecendo redes também. Acho que é isso, não tenho muito mais a dizer, não. Porque eu tenho, na verdade, muito mais a dizer, mas não tenho mais tempo para dizer. Então, vou ficar por aqui. É isso. Não, então, vamos lá. Bom, tem que falar primeiro do Coletivo dos Pais Pretos. A gente está no Facebook, Instagram, tudo mais, Clubhouse, tudo mais. @Pais Pretos, a gente está lá.
Sobre o podcast, tem que, né, fazer a justiça também, porque não sou só eu, existe uma equipe também. Então, assim, tem o Diego, que é o editor, tem o Henrique, que também é host, o Vitor, a Nara. Então, a gente está ali nessa equipe, fazendo esse trabalho bacana de captação de gente, de pessoas, convidados. A gente está fazendo esse trabalho grande. Então, é uma equipe, tá? Então, o podcast faz parte do coletivo, é mais um membro, é mais um braço do coletivo. Para me achar nas redes sociais é @luca.maciel, tá? É meu Instagram, e aí também já tem meu Facebook. Se quiser entrar em contato, tudo bem. E também aí @PazPretos para poder achar o nosso coletivo. É isso. Obrigada, Lucas. Obrigada, Vitor. Gente, é isso. Assim, queria agradecer, né, por ter essa chance de presenciar e mediar essa conversa, né, de ser coadjuvante nessa conversa. Muito obrigada pelas falas, muito obrigada pela disponibilidade. Queria agradecer também ao público que está assistindo a gente e lembrar que a nossa programação virtual segue, né? Então, para acompanhar, continue conferindo o Instagram, o Facebook e o nosso canal do Bela Maré. E é isso, gente. Muito obrigada. Um abraço e até a próxima. Tchau. Beijo.